As férias escolares estão acabando, mas neste ano teve uma novidade para quem tem filhos que viajam desacompanhados de um dos pais ou sozinhos. Emitir autorização de viagem para crianças e adolescentes ficou ainda mais fácil. O Conselho Nacional de Justiça permitiu o uso de um documento eletrônico para embarque. O procedimento é simples e feito por videoconferência entre os pais ou responsáveis do menor e um representante do cartório. A autorização eletrônica de viagem é realizada pelo e-notariado, uma plataforma digital em que cartórios de todo o Brasil estão conectados. O procedimento, permitido pelo Conselho Nacional de Justiça, pode ser feito em casos em que não é exigida a autorização judicial para o menor viajar. Como tudo é feito online, é necessário que o pai ou a mãe que esteja autorizando a viagem tenha certificado digital, ou seja, assinatura eletrônica. Assim, o documento é validado e possui um QR Code usado no embarque das crianças e adolescentes com até 16 anos que estejam viajando sem um dos pais ou sozinhos. A autorização digital é válida em todos os meios de transportes, rodoviário, aéreo e marítimo, e deve ser apresentada até mesmo em viagens de carro particular, caso haja fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. E para falar mais sobre o assunto, eu converso agora com a advogada Maiara Andrade. Olá, doutora Maiara, seja muito bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Rafaela, tudo bem? Tudo jóia. Vamos falar sobre essa importância, né, dessa novidade do CNJ. Ficou muito mais prático, né, mais seguro também, ao mesmo tempo. É bom a gente informar isso, né? O que mudou na prática, o que precisa ter para a gente conseguir esse certificado, porque tem que ter lá um certificado digital. Explica para a gente. Exatamente. Na verdade, desde 2011, o CNJ já tinha regulamentado, por meio da Resolução 131, uma forma mais prática, né? Na verdade, a regulamentação da extrajudicial dessa autorização de viagem. E aí agora, mais recentemente, acompanhando todo esse movimento do judiciário e tudo, teve essa questão da autorização eletrônica, né? Essa autorização eletrônica, ela foi instituída no ano passado, tá? Por meio do provimento 103, teve uma pequena alteração agora, de 8 de julho, né, apenas com uma adequação para simplificar ainda mais esse procedimento, dar mais segurança também ali, especialmente em relação aos procedimentos dentro do cartório, tá? Mas realmente é para simplificar para o cidadão, tornar as coisas mais fáceis, menos custosas, né? Para evitar, inclusive, e garantir, né, a veracidade dessas autorizações, desses documentos, com as certificações do cartório, tudo agora de forma eletrônica, né? Você pode fazer esse requerimento no site do e-cartório, e-notariado ali, tem os formulários, tem as instruções todas bem claras, e tudo isso pode ser feito realmente, como já foi dito aí na matéria, por meio de videoconferência. É necessário apenas que tenha um certificado. Provavelmente, esse certificado digital, ele é pago, mas você vai pagar uma taxa ali e vai poder usar essa identificação para outras autorizações em viagens terrestres, nacionais, independentemente do meio de transporte, né? Na verdade, tem um certificado que ele fica limitado para o e-notariado, né, para essas autorizações, e aí esse certificado ele não é pago, né, mas ele tem essa limitação, mas isso aí está disponível também para qualquer cidadão. Agora, essas mudanças, elas eliminam, doutora, completamente a necessidade, então, de uma autorização judicial, porque antigamente a gente tinha que ir lá na vara, né, pessoalmente, conversar com o juiz, levar a criança, ou um pai, ou os dois, o pai e a mãe. Agora não, ficou mais prático, elimina completamente ou não é bem assim? Não, na verdade não é bem assim, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele traz a regra geral que seria realmente a autorização judicial e traz ali os casos em que essa autorização judicial ela seria dispensável, elenca esses casos, né? E especialmente quando tem uma autorização de ambos os pais. E então essa autorização, na verdade, que agora é eletrônica, mas que desde 2011 já era feita, já era procedida de forma extrajudicial, ela é subsidiária, ou seja, é naquelas hipóteses que são possíveis. Isso não descarta aquelas hipóteses que a decisão judicial ainda é indispensável, tá? Vamos elencar alguns exemplos aqui em que é indispensável.
Quando, por exemplo, tem alguma situação que o regime de guarda ali não está resolvido entre os pais da criança e o judiciário precisa intervir naquela relação, naquelas determinações. Então, ainda nessas situações, por exemplo, não ter alguma implicação com o regime de guarda, não seria possível essa autorização eletrônica, né? Porque deveria não haveria um consenso entre os pais, por exemplo. Então, o judiciário tendo que intervir, essa autorização eletrônica ela não é cabível. Agora, de comum acordo, sempre dá certo no diálogo, muito mais prática essa medida do CNJ, né? Agora, para viagens internacionais, doutora Maiara, aí muda de figura, a configuração permanece aquela tradicional que a gente já conhece, um pouquinho mais burocrático? Não, na realidade, as viagens dentro do território nacional, tanto as viagens nacionais quanto as internacionais. Ela fez um apanhado da regulamentação antiga do próprio CNJ em relação às viagens internacionais e também, enfim, abrange todas as autorizações. Facilitou para todo mundo em todas as hipóteses. Gente, que maravilha! Eu achei que fosse só no âmbito interno, não. Viagens internacionais também, melhor ainda, né? Doutora Maiara, muito obrigada pela sua participação. Uma ótima tarde. Eu que agradeço. Desejo uma ótima tarde a todos.